Nós somos acadêmicas de enfermagem da Ubra Cachoeira. Sou Jéssica Guerres e a minha colega Samanta Oliveira. A disciplina de saúde do homem e da mulher. Ministrado pela professora Luísa Cremonese. Estamos fazendo um trabalho sobre o Novembro Azul em prol da saúde do homem. Foi feito um questionário com perguntas para o Dr. Genaro Trojan e vamos dar continuidade. Então, boa tarde, Dr. Genaro. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Vamos dar início então às perguntas. Certo. Então, doutor, qual a idade do público que procura um tratamento? A idade é muito relativa, né? Se a gente for pensar no Novembro Azul, em câncer de próstata, geralmente o homem ele costuma procurar um tratamento quando ele realmente sente sintomas. Então isso é muito prejudicial para o próprio paciente, porque o câncer de próstata ele, em fases iniciais ele não dá sintomas. Então muitas vezes quando o homem procura atendimento para o câncer de próstata, ele já está numa fase avançada. É muito mais comum o homem procurar atendimento por uma prostatite, né, que é uma inflamação, infecção da próstata, ou até por uma situação de aumento benigno da próstata, que são situações que são bastante sintomáticas, do que realmente para o câncer de próstata. E quais são os tipos de doenças que acarretam mais o homem? Pensando em urologia, uma doença muito frequente que acomete o homem é a hipertrofia, né? A hiperplasia benigna da próstata, que acomete o homem a partir do seu envelhecimento. É muito comum algum grau de sintomatologia, nem sempre é um tratamento cirúrgico. O câncer de próstata também, a doença, tirando as neoplasias de pele, é a doença que mais acomete o homem, então tem um alto índice de mortalidade ainda hoje no Brasil pela resistência a fazer o screening, né, o rastreamento precoce. Outra doença também que é muito prevalente na população mundial e acomete mais o homem do que a mulher, uma proporção de 2 a 3 para 1, são os cálculos urinários a partir dos 40 anos de idade, 40, 60 anos de idade, certo? Então essas são as doenças mais prevalentes. Ainda temos as orquites, orquipedidimites, que são inflamações, infecções do testículo e do epidídimo, entre outras doenças um pouco menos comuns no consultório. A próxima pergunta seria quando os homens procuram tratamento, né, em qual estágio da doença eles estão? O senhor falou, né, que eles já estão no estágio mais avançado, Sim. né? Hoje em dia tem mudado um pouco, eu até acompanho muito, às vezes assim, nas redes sociais mesmo a gente consegue ter acesso a quem visualiza as informações, né? Eu procuro sempre na rede social ter um componente, né, social mesmo, eu procuro orientar algumas coisas assim, não só aquela questão de trazer o paciente para o consultório, mas tentar fazer uma parte social esclarecendo sobre algumas patologias. Então, eu ainda vejo que as mulheres, na maioria das vezes, são as esposas, as namoradas que mandam os homens vir no consultório, né? dão esse empurrãozinho, porque o homem é muito descansado, ele só vem quando ele muitas vezes está com uma sonda, quando ele está morrendo de dor, porque senão ele não procura o consultório, né? Tá mudando isso, hoje em dia tem alguns homens que já vêm a partir dos 40 anos de idade, 45, 50, tem um histórico familiar positivo de câncer de próstata. Hoje em dia a gente sabe que isso é forte, que tem uma tendência muito maior, tem um risco relativo maior do acometimento por câncer. Então, alguns pacientes que tiveram irmãos e pais com essa doença, eles procuram mais precocemente o consultório. E doutor Genaro, existe muita procura por DSTs? É bem sazonal, né? Tem bastante. Hoje ainda eu realizei 2 procedimentos para DST, então conforme a DST é o tratamento, mas o HPV é uma doença que tem muito na sociedade, a sífilis tem também, não como antigamente, mas ainda aparece. Tem hoje em dia alguns pacientes que têm resistência aos antibióticos mais comuns utilizados, então a gente tem situações mais difíceis de tratar. A uretrite é uma situação bastante comum, né? Dentro da uretrite a gente tem dois patógenos mais comuns, que é a clamídia ou a gonorreia, mas o tratamento é empírico inicialmente. A primeira vez que o paciente chega, tu já trata ele com um esquema de antibiótico para as duas patologias. E quais os tratamentos para o câncer de próstata?
O câncer de próstata ele é uma doença bem interessante de ser tratada, particularmente eu gosto bastante, porque tu pode tratar de inúmeras formas, cada paciente é bem individualizada. Então, eu vou dar um exemplo, um paciente que tem um câncer, foi diagnosticado com câncer de próstata, esse homem tem uma vida sexual ativa, ele tem 50, 60 anos de idade, tinha o PSA elevado, foi submetido a uma biópsia e diagnosticado câncer de próstata. Ele tem um fragmento positivo que tem 5% só da amostra dos 12 fragmentos coletados através da biópsia. Eu vou propor para esse paciente uma ressonância e possivelmente eu vou fazer uma vigilância ativa para esse paciente, ou seja, eu não vou fazer nada no momento, eu vou acompanhar ele de 3 em 3 meses, tá? Já o mesmo homem com a mesma idade que tem 4 fragmentos positivos, esse homem geralmente se beneficiaria mais de uma cirurgia para tratar o câncer de próstata. Já um homem com um diagnóstico mais tardio, por exemplo, com 74 anos de idade, 75, já teve um AVC, diabético, que tem múltiplas comorbidades, que tem uma expectativa de vida menor, esse paciente pode muitas vezes ser tratado através da radioterapia. Então, para cada faixa etária, um tratamento. Hoje em dia, além disso, a gente tem as variações, tem os tratamentos, tem a cirurgia, tem a vigilância ativa, como eu falei, tem a radioterapia, tem a HIFU, que é um sistema que tu faz como se fosse uma radiação, uma radioterapia focada através de um aparelho com ultrassom, que ele é automático, tu coloca o paciente na mesa, né, e vai direcionando para os locos, para os lugares que foi diagnosticado o câncer, né. Não temos aqui à disposição na cidade, no estado ainda, isso tem em São Paulo, em alguns centros ainda. Não é um tratamento, digamos, de primeira escolha, de primeira linha, é muitas vezes usado para aquele paciente que fez o tratamento digamos, o PSA voltou a subir, ou até aquele paciente que tem uma doença indolente, uma doença pouco agressiva, aquele paciente fala, mas eu não quero só observar de 3 em 3 meses, eu não quero ficar com aquilo na cabeça que eu tenho câncer. Então, tu vai propor esse tratamento menos agressivo do que uma cirurgia, certo? Além disso, tem as variações, que são a cirurgia através da laparoscopia e cirurgia também robótica, certo? Então, para cada paciente, uma indicação. Certo. E com qual idade é indicado o exame de próstata? E quais são eles? O exame de próstata, pensando em câncer, ele deve ser indicado a partir dos 50 anos de idade para a população em geral, certo? E para alguma população, para certos homens que são afrodescendentes e têm familiares com história positiva, então a gente começa esse rastreio a partir dos 45 anos de idade, tá? Isso pensando em câncer de próstata. Porém, o exame de toque ele é utilizado também para avaliar outras situações. Por exemplo, aquele homem que tem uma próstata aumentada, uma suspeita de próstata aumentada. Tu vai fazer um exame conjunto, tu vai fazer uma ecografia e vai fazer o toque também para avaliar a dimensão dessa próstata. Com o toque a gente consegue também ter uma ideia do volume prostático, certo? Quando tem uma suspeita de prostatite, ao toque é diferente do câncer de próstata. No câncer de próstata, geralmente tu sente nódulos, tu sente uma próstata mais endurada, ela às vezes está abaulada de um lado, do outro lado mais típico, certo? Então, o paciente com uma prostatite vai ter uma próstata bem amolecida e bastante dolorida. Então, também é um exame que é utilizado para inúmeras situações. Ao contrário das mulheres que fazem um preventivo uma vez por ano, né? Qual a sua opinião do porquê os homens não procuram tratamento médico para prevenir? Isso é uma questão muito antiga, né? O homem dificilmente procura a prevenção, ele geralmente faz uma prevenção secundária, e eu vejo mais isso na situação de cálculo. Aquela pessoa que passa por um episódio de eliminação de pedra, muitas vezes vai sentir muita dor, e ele não vai preventivamente avaliar, ele vai, depois que ele teve o primeiro episódio, ele vai tentar prevenir os outros, certo? O homem tem esse tabu de vir no consultório médico. O exame de próstata é um exame como qualquer outro, é a mesma coisa. Vai no cardiologista, o cardiologista vai auscultar o coração. Vai no pneumo, o pneumo vai auscultar o pulmão. Então vai no uro, invariavelmente vai ser examinado o períneo, o pênis, os testículos, né? Principalmente o exame com o urologista deve começar desde a infância, né? Para ver se não tem nenhuma anomalia, esse tipo de alteração.
Doutor, existe um tratamento para o câncer de próstata e quais são eles? Então, os tratamentos basicamente são esses que eu falei. A vigilância ativa é um tratamento, digamos assim, um acompanhamento que cada vez é mais utilizado. A gente sabe que o super tratamento também pode ser tão prejudicial quanto a doença ao paciente, então deve ser ponderado. Além disso, a gente pensa na HIFU, na radioterapia, na braquiterapia e na cirurgia. Alguns pacientes chegam no consultório e questionam, eu quero fazer a injeção para tratar. A injeção que muitos homens questionam, né, e pedem para fazer é o bloqueio hormonal, é como se fosse uma castração química e não é um tratamento de primeira linha, ele é um tratamento para aquele paciente que já tem doença avançada, doença metastática. Então, assim como outros tratamentos, como a quimioterapia para câncer de próstata, os tratamentos de primeira linha são esses que eu falei inicialmente. Tá, e fora o câncer de próstata, doutor, qual outra enfermidade que o senhor acha que mais acomete o homem com mais frequência? A hiperplasia prostática benigna, que é um problema social muito importante, porque ela gera um prejuízo para o sistema de saúde gigantesco. O homem que não trata adequadamente, ele vai ter uma qualidade de vida muito ruim, ele vai acordar inúmeras vezes à noite para urinar, ele vai invariavelmente precisar de uma sonda, mas esse paciente que acaba sendo sondado, ele vai procurar o urologista porque ele tem dor e quer operar. Agora, muitas vezes esse paciente está perdendo função renal, certo? Ele está tendo uma alteração do detrusor, né, do músculo da bexiga, está tendo várias complicações na bexiga, vai evoluir para complicações no ureter e vai perder parênquima renal, ou seja, esse paciente pode acabar numa diálise. Esse custo para o sistema de saúde é gigante. E qual seria a sua orientação de cuidado para os homens? A orientação básica, né? Sempre uma adequada hidratação. A primeira consulta no urologista deve ser na infância, até o primeiro ano de idade. Muitas vezes tu consegue detectar um testículo não descido. Esse testículo que não desceu, ele pode acarretar um tumor de testículo mais específico no futuro, certo? Aquele garoto, adolescente que tem muitas vezes uma fimose, ou até na infância tem uma fimose, nem sempre tu precisa operar, tu fazendo algumas medidas tu evita de fazer uma cirurgia após esse paciente. Quando adolescente já deve ser operada a fimose, isso aí tem um prejuízo para ele, né? Até de autoestima. Homens que têm disfunção erétil, né? Impotência, muitas vezes hoje em dia a gente vê abuso de algumas substâncias, cada vez mais é mais comum no consultório, alguns jovens com 20 e poucos anos queixando disfunção erétil, tá? Então, basicamente, o homem durante toda a vida ele deve procurar prevenção, né? Certo? Quais seriam as doenças prevalentes na população masculina? As mais prevalentes, em oncologia, tumor de próstata, certo? Tumor de bexiga e rim, em tabagistas, né? Tumor de testículo, também um tumor que é fácil de tratar em fase inicial, mas se perder tempo ele rapidamente se torna metastático. Cálculos urinários, isso pensando em doenças cirúrgicas, né? Mas hoje em dia a HPV está cada vez aumentando mais, certo? É muito comum no consultório, eu atendo 2, 3 vezes por semana, pelo menos pacientes com HPV. E os homens têm procurado mais também tratamento para uma situação que é a varicocele, que muitas vezes, se não tratado adequadamente, vai gerar uma esterilidade, uma dificuldade até para fertilização. E quais as principais causas da morte da população masculina? Eu acredito que é o tratamento tardio dessas doenças, né? O tumor de próstata mesmo, já a gente começou falando de Novembro Azul, é um tumor que na fase inicial a gente consegue curar, tratar 90% dos homens, então é uma doença muito favorável ao tratamento. Ele é um tumor que não cresce, que nem um tumor de bexiga, ou o tumor de pâncreas, ou o tumor de pulmão, ele é menos agressivo, ele é mais lento, mas realmente ele vai ter um resultado ruim se não tratado, então tem que procurar o tratamento precoce, né?
Doutor, e o senhor como homem, na sua opinião, por que o homem ele demora assim tanto para procurar um serviço de saúde? A gente tem que analisar uma realidade, né? Por exemplo, se a gente for comparar populações, a população da metade sul do estado com a população da serra, o acesso à saúde é mais difícil, a gente tem uma população mais carente. A gente tendo uma população mais carente, um município com um IDH menor, com menos poder aquisitivo, a gente vai ter também uma questão cultural, uma questão de educação um pouco diferente. Muitas vezes esse homem ele não teve um acesso à escola tão fácil, ele não teve esse conhecimento, essa questão dele no colégio, já ele ter esse acesso às informações, à prevenção. Isso muda bastante, né? A facilidade também de acesso e também de profissionais no sistema público de saúde. Muitas vezes o homem quer ver, tem noção, mas não tem condição de fazer um procedimento cirúrgico ou uma internação. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde é cada vez mais difícil conseguir tratar, né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais cirurgias mais avançadas, uso de tecnologia de vídeo, de outros materiais que seriam menos agressivos ao tratamento e mais rápida a recuperação e retorno ao trabalho, né? Mas tudo isso tem custo. Certo. E quais são os hábitos que auxiliam na prevenção do câncer de próstata? Acredito que assim, o profissional de saúde tem deve ter um comprometimento. Eu acho que o médico ele não deve só buscar o tratamento e sim a prevenção no que é possível. Se a gente pensar no câncer de próstata específico, a gente sabe que está aumentando o câncer de próstata no Brasil e no Ocidente. Por quê? Porque nos últimos anos a população no Brasil tem engordado. E o câncer de próstata tem uma associação com a obesidade. Então, se a gente observar alguns gráficos no mundo, os menores índices de câncer de próstata estão no Japão e alguns países do Oriente. Por quê? Porque eles têm uma ingesta de peixes, uma ingesta com baixa gordura. E o aumento da ingesta de gordura tem uma associação direta com o câncer de próstata, né? A gente pode observar uma estatística intermediária no Brasil, mas em países como a Alemanha, Escandinávia e Estados Unidos a estatística é bem maior. Por quê? Porque eles acabam comendo muito mais gordura do que a gente. Então, doutora, era isso. A gente queria agradecer muito a sua participação. Foi de vai agregar muito no nosso conhecimento de todos os nossos colegas, nós temos certeza disso. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Certo, muito obrigada então. Obrigado.